Então, o Renascimento, que vai de 1300, tá, a 1600, isso em História da Arte. E para ficar uma divisão mais fácil, nós vamos ter aí o que se chama de 300, 400 e 500. 1300, 1400 e 1500, que vai ser a divisão desse período do Renascimento, que vai ser justamente após a que se chama de Idade Média, não é? Esse renascimento, essa volta, o homem volta a olhar para si, sabe? É uma primeira, eu chamo de uma primeira volta à cultura, à época greco-romana, certo? Aquele período greco-romano, que vai ser essa inspiração à antiguidade clássica. Nós vamos ter uma segunda volta, que é o neoclássico, aí já no século XIX, tá? Nós vamos ter vai sair de cena o teocentrismo medieval, ou seja, Deus ao centro do universo, que vai dar lugar ao antropocentrismo, que é o homem no centro do universo, tá? E aí o que eu já falei, né? 300, 400 e 500, e sinistra e destra é um termo que se usa, principalmente em história da arte em Portugal, que é esquerda e direita. Tá? Então, se vocês ouvirem ou lerem algum texto, alguma coisa assim que falar, tipo, a sinistra, a esquerda, é um termo que eles usam. Né? Então, na pintura, nós vamos ter as técnicas de pintura à têmpera, que é com pigmentos naturais, e aí através de troncos de árvores, de animais marinhos, vários outros, e vai se misturar esse pigmento com gema de ovo. Daí a técnica de têmpera, chamada. Essa técnica de têmpera é uma técnica duradoura, mas ao mesmo tempo muito frágil. E nós vamos ter uma outra que é a mais conhecida, que é o óleo sobre tela, que é essa que normalmente os pintores fazem. Nós vamos ter depois, já no século XX, o acrílico sobre tela e várias outras técnicas de pintura. E o berço do Renascimento vai ser na Itália, na cidade de Florença, porque eu já falei algumas vezes, nós vamos ter vários tipos de renascimentos. Como assim? Nós vamos ter o renascimento principal, que é o italiano, nós vamos ter o renascimento flamenco, o renascimento lusitano, o renascimento espanhol. Então, cada lugar vai ter o seu período renascentista. Mas o que nós estudamos em história, no geral, na história da arte, é o renascimento italiano. E nós vamos lembrar da cidade de Florença, ou Firenze, tá? E alguns dos principais artistas, né? Da Vinci, Michelangelo, Donatello, Botticelli, Rafael, Brunelleschi. Brunelleschi é arquiteto. Tintoretto, Veronese, vários outros. Isso aqui eu só fiz uma pequena lista dos artistas do período. Se a gente fosse estudar só o Renascimento, levaria aí uns bons anos para a gente estudar tudo. Tá? E acho que a gente não terminaria o tempo, a gente não teria estudado. Né? Então, como eu falei da divisão, ele começa em 1300, sabe? 300, logo o início, que nós vamos ter o Giotto, que ele vai ser considerado o fundador da pintura moderna. Ele foi discípulo de Cimabue, que foi um pintor do período medieval. É aquilo que eu já falei algumas vezes. Não tinha escolas de pintura, não tinha escolas de esculturas, então você aprendia com o mestre. Então a maioria desses grandes mestres aprenderam com outros grandes mestres.
Então, desde cedo você ia se estudar com esse, para você aprender as técnicas. E aqui algumas obras que eu vou mostrar de Giotto, vou mostrar alguns pintores apenas. Dentre o leque que temos, tá? Se a gente fosse abrir um parênteses para o Renascimento, daria uma enciclopédia britânica. Eu acho que ainda faltaria livros. Essa é a Capela de Stroeveng, tá? E o interior, pinturas em ar fresco, ou seja, pintada com a argamassa ainda molhada. Era uma pintura feita com calma, paciência. E aqui eu já vou destacar algumas, certo? Como no arco do Cruzeiro, nós temos a Anunciação de Nossa Senhora, o anjo Gabriel e a Virgem Maria. O Renascimento ele vai ser a quebra de temas religiosos. Não vão ser apenas só temas religiosos. Vamos saber ter temas civis, temas mitológicos também. O Eric Stroeveng, como eu já mostrei, também chamada Capela da Arena ou Capela Santa Maria da Caridade. Aqui é o interior dela, com teto abobadado em azul estrelado e várias pinturas retratando passagens da vida de Cristo. Então aqui vocês observem, principalmente nessas pinturas, a questão da perspectiva. Dessa primeira para a última, que eu vou mostrar para vocês do Renascimento já no Cinquecento. Então, o que ele tenta fazer aqui como se fosse uma perspectiva, na verdade são os capacetes dos soldados, nessa pintura que significa o beijo da traição de Judas. Então Judas está com esse manto meio pálido por conta que essa cor simboliza a traição. Então as cores, assim como as flores, assim como as frutas, elas vão ter significados. Fica aí a dica para uma pesquisa depois que acabar a aula, né? O significado das cores das flores. Então tudo isso tem um porquê. Então eles não vão pintar, não vão fazer uma cena aleatória. Então todas as cores colocadas, tudo ali tem um porquê. Então vocês observem que sempre a figura principal vai estar no centro do quadro. Então nós vamos olhar para a traição, nós vamos ver Judas e Cristo, deposição de Cristo da cruz, vamos ver Cristo e Nossa Senhora. Tá? E observe que esses anjinhos aqui em cima, como eles são quase... Então, como se estivesse se dissolvendo, como se fossem fantasmas. E você não tem corpo. Mas aí, ao mesmo tempo, você tem expressão. Cada um vai ter uma expressão de dor e sofrimento diferente uma da outra. E observe que não tem perspectiva, ou seja, é um fundo chapado. Tá vendo que o que se tenta criar como perspectiva é como eu já falei anteriormente, a cabeça dos soldados aqui ao fundo parece uma moita, não? Então um rochedo. E aqui ao fundo as várias outras que são a cabeça coberta com os mantos daquelas mulheres chorosas que vão ao encontro de Nossa Senhora com o filho, que na história da arte essa cena vai ser conhecida também como a Pietà, ou seja, Nossa Senhora com Cristo no colo. Aí eu vou falar também mais adiante. Já mostrei essa. Boda das Virgens, ou Casamento de Nossa Senhora. Né? Observe como a perspectiva ainda é inicial. E uma característica que eu quero que vocês observem nas pinturas são os trajes. Tá? Nesse primeiro momento, vai se tentar se recriar trajes da época.
mais à frente vocês vão ver que as pinturas vão estar pintadas com trajes do período. Então, aí uma pintura feita em 1500, ela vai estar com a vestimenta de 1500. Então, se vocês olharem aqui para o São José e pegarem uma imagem de São José, por exemplo, basicamente é a mesma vestimenta. Né? Um manto azul, você tem um outro manto dourado por cima e a auréola simbolizando a santidade. Quando vocês verem uma pintura que tem esse círculo dourado em volta da cabeça, que aquelas figuras são santas. E aqui nós temos uma outra igreja, que é a igreja de São Francisco de Assis, ou Basílica de São Francisco de Assis, na cidade de Assis, na Itália. Ela foi começada a construir em 1228, após a canonização de São Francisco. Tá? Então, São Francisco morre no início de mais ou menos de 1220. É um outro local que também nós vamos ter afrescos de Giotto e de Zimbábue, né? Mestre e discípulo. Esse primeiro é a passagem de quando São Francisco nega as riquezas que ele tem e sai arrancando as vestes do corpo, doando para os mais necessitados. E aí tem um filme, para quem quiser assistir, chamado Irmão Sol, Irmão Lua, que é a vida de São Francisco de Assis e Santa Clara. E essa outra é quando ele vai visitar o Papa Inocêncio, que ele vai se ver diante de toda aquela pompa do Vaticano, só que lembrando que quem assistiu o filme, né, pode se questionar, mas não é a Basílica do Vaticano. A Basílica do Vaticano que nós conhecemos foi começada a construir a partir de 1500, no início de 1500. Anterior a isso, nós vamos ter a Basílica Constantina, que eu já falei na aula passada, que não é aquela do filme, aquela é uma outra igreja romana. Aqui é o interior da Basílica de São Francisco, e eu vou mostrar para vocês agora um pequeno vídeo que fala justamente de um terremoto que a Basílica sofreu em 1997 e o processo de restauro que ela passou. Porque assim, nós vemos a obra de arte, mas a gente não imagina o que é que ela passou no decorrer dos 1000 anos de existência, no decorrer dos 500 anos de existência. Né? Então, ela não estava ali, a mesma coisa a Mona Lisa, várias outras obras. Então, eu vou estar sempre procurando falar um pouco do histórico dessa obra. De algumas, que não dá para falar eventualmente de tudo, mas o que é que ela passou no decorrer de sua história. Della sovrintendenza e alcuni frati si trovano nella Basilica di San Francesco di Assisi. Lo scopo del loro sopralluogo è quello di valutare i danni causati dal sisma e la successiva messa in sicurezza della basilica. Só para situar, teve o terremoto, então aí é o que seria o corpo de patrimônio histórico, fazendo a avaliação dos danos que a Basílica de Assis sofreu. Tá? Nós temos a Basílica Superior, que é aquela que nós vimos na foto, e a Basílica Inferior, onde está sepultado São Francisco de Assis. Rodrigo, eu não estou visualizando o filme. Não sei se as colegas estão. Ainda está no PowerPoint. Professor, também não estou conseguindo ver, não. Perdão. Também não. É porque eu esqueci de passar. La mattina del 26 settembre 1997, poco dopo. Estão vendo agora? Talvez seja melhor colocar do início, porque acho que ninguém viu desde o início, viu, Rodrigo? Não, ele está no início, eu voltei. Nella Basilica di San Francesco di Assisi. Lo scopo del loro sopralluogo è quello di valutare i danni causati dal sisma e la successiva messa in sicurezza della basilica.
Le immagini del crollo delle volte della Basilica di San Francesco rimangono ancora oggi uno dei momenti più intensi dal punto di vista umano e della percezione del danno al patrimonio artistico. Sotto i detriti di alcuni tra i più importanti capolavori dell'arte mondiale è intrappolato un numero indecifrato di persone. Bisogna cercare di salvarle. Professor, será que teria como aumentar um pouco o áudio? Tem. Alla fine il bilancio Eu vou passar para vocês depois o vídeo no grupo. Due frati e due tecnici della sovrintendenza. Durante le ricerche, per tentare di fare la cosa più importante in quel momento, salvare la vita delle persone bloccate dal crollo, è necessario rimuovere alcuni detriti con le ruspe, passandoci sopra più volte per riuscire a farsi spazio. In quei detriti ci sono le pennellate di due grandi maestri della pittura italiana, Giotto e Cimabue. All'indomani della fine delle operazioni di soccorso, il restauro di quegli affreschi appare da subito un'utopia. Ed è questa la sfida che i restauratori dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro accolgono sin dall'inizio. Immediatamente la soluzione adottata è quella di portare, con l'aiuto dei vigili del fuoco, tutti i frammenti nel prato antistante la basilica, per poterli poi analizzare e per potergli dare un ordine. I frammenti recuperati sono più di 100.000. Per i restauratori la loro ricomposizione, restauro e ricollocamento appaiono da subito come un'impresa tiranica, ma assolutamente necessaria. Per il recupero degli affreschi della Vela di San Girolamo e per quella di San Matteo, viene deciso di utilizzare come deposito temporaneo un locale vicino, rimasto fortunatamente ancora agibile, lo stallone di Sisto IV. Nei laboratori i restauratori passeranno alcuni anni a ricostruire un mosaico apparentemente impossibile. Ma c'è un ulteriore problema. Le opere più conosciute godono di un'ottima documentazione fotografica. Essa parte daqui eu vou explicar rapidamente. Eles, todo para iniciarem os trabalhos de restauração, eles fizeram um trabalho de arqueologia, ou seja, todo fragmento era guardado. Os afrescos se misturaram aos entulhos, então não sabia o que era o que, então todo fragmento era guardado. E como a igreja ela foi muito fotografada, eles fizeram grandes impressões em tamanho natural daquele seccionado dos afrescos e foram montando quebra-cabeça. Então pegava aquele pedacinho é do afresco tal, ia montando e depois colocava no lugar que eu digo na igreja, depois de pronto, depois de restaurado. Professor, isso durou quantos anos? 97, muito tempo, não sei especificar, mas em 2000 nos anos 2000 já estavam prontos, mais ou menos. 2008, mais ou menos. Ok. Quando eu estive lá em 2008 já estava inaugurada, já estava aberto ao público. É assustador o início, né? Ma altre, seppur di notevole pregio, non godono della stessa documentazione e i detriti, in questo caso, sono quasi dei frammenti di un'opera acuta. Proprio come nel caso dei costoloni dipinti, gli archi sporgenti di sostegno altamente decorativi che separano le vele. Opere che, si badi bene, sono tridimensionali e aggiungono, se mai ce ne fosse bisogno in questo contesto, un ulteriore elemento di difficoltà. L'iniziale impostazione di un lavoro di equipe, con la fondamentale collaborazione tra restauratori, storici dell'arte. Aqui, tá vendo o que eu falei? Embaixo nós temos uma fotografia e uma placa, tipo plástico, alguma coisa, e você vai colocando, montando um grande quebra-cabeça. Architetti, chimici e tutte le figure coinvolte nel processo di conservazione ha permesso di mettere in campo alcune intuizioni, da quelle strutturali a quelle relative ai materiali per il ricollocamento, come ad esempio, per ridare senso ai tanti frammenti, aver seguito la trama dei mattoni dei costoloni, che in un elemento decorativo con più sfaccettature e sporgenze legato all'architettura della basilica si è rilevata un'arma vincente per avere indicazioni fondamentali per il restauro. Ma questo approccio è stato anche un modo nuovo per condividere ogni momento di un cantiere così impegnativo. Conte, Conte, Conte,
che sei la mia passione, io ballo, il ballo del mattone. Un'opera di restauro quasi impossibile che, una volta terminata, ci ha restituito uno dei più grandi patrimoni artistici dell'umanità, nella sua affascinante e forse riscoperta complessità. Então, desculpa porque estava em italiano, mas aí eu vou... Alguém tem alguma pergunta? Bom, então, continuando. Esse é o atual interior da Basílica. E aqui são imagens do que você viu no vídeo. Você tem uma fotografia por baixo e cada fragmento você vai tentando encontrar onde é, mas tiveram alguns que não foram recuperados, que não se conseguiu encontrar as peças, mas não foi descartado. Todo o material encontrado referente aos afrescos e demais materiais construtivos da Basílica, todos foram guardados. Então, você nesse quesito aqui não se descarta nada. Você condiciona todas as peças que não foram encontradas, porque quem sabe um dia se consiga encontrar. Então, aqui, por exemplo, é uma parte da abóbada e do arco, onde não se conseguiu recuperar todo o afresco, mas se conseguiu recuperar esses dois, que foi naquele método que vocês viram no vídeo, ou seja, quebra-cabeça, pecinha por pecinha, você faz como se fosse uma placa e coloca no lugar que ele estava. O que se primou aqui não se foi reconstituir 100% da leitura das obras, né? Chegar a se questionar por que não faz impressões, sabe? Ficaria muito mais barato. Chegar até a questionar isso. Mas a questão do trabalho aqui foi restituir a obra de arte e não se criar um fake, digamos assim. Quattrocento, tá? Claro que dentro do 1300 temos vários outros pintores. Eu só citei um deles. Do 400, nós vamos ter um outro chamado Sandro Botticelli, que todo mundo já deve ter visto esse quadro, O Nascimento de Vênus. Que aí nós saímos de um pintor quase 100% religioso para um pintor civil, vamos chamar assim. Tá? Mas todos esses pintores, eles tinham o que vamos chamar assim de patronos ou mecenas, e aí nós vamos ter a família Médici, até os próprios papas, que contratavam esses pintores para poder ornar as paredes dos seus palácios, no caso dos papas do Vaticano, das dependências do Vaticano. Tá? Então aqui nós temos o Nascimento de Vênus, tá? Duas alegorias de ventos soprando a concha em direção à margem da praia e a alegoria da primavera com um pano para justamente cobrir a Vênus, né? Ou também chamada alegoria das 4 horas, alegoria das 4 horas ou das quatro estações, perdão. Primavera, verão, outono e inverno. Esse vai ser um tema muito usado no Nascimento de Vênus, não só na pintura, como também na escultura. Ela vai ser algo vindo da cultura grega, ou da cultura greco-romana, perdão. Aqui a obra no museu, então, relação obra, espaço e homem, na altura. Então, a gente vê sempre a obra
em um zoom, mas como é que ela fica exposta? Não é? Aqui uma outra dele, que é a primavera. Perdão. Aqui nós já vamos ter a Vênus central, já vestida, as três graças e a alegoria da primavera. Novamente, as três graças vão ser alegorias que vão ganhar, vamos chamar assim, vida própria. Nós vamos ter esculturas, pinturas que vão remeter às três graças. E a primavera também. Né? Nesse aqui, no caso, é um vento oeste com a flora, que ela está soprando rosas. E aí, eu não sei se vocês já viram, né? Ali eu vou trazer na próxima aula, que eu lembrei agora disso, no bairro da na Pituba, tem uma praça que tem uma estátua da deusa Flora, em ferro fundido. Que essa estátua ficava no Jardim de Nazaré. Mas, enfim, por que ela foi parar lá, ninguém sabe. Um outro pintor... Está onde, professor, essa estátua? Ela está na Pituba, ali numa praça... você tem o fim de linha da Pituba, onde é a Fundação Baiana de Cardiologia. Ana Lúcia Magalhães. Não, você tem a Ana Lúcia Tem Magalhães. lá, é? Não. Eu nunca vi, eu caminhava lá e nunca reparei. Não é na Ana Lúcia, é porque eu esqueci o nome dessa praça. Não é a Ana Lúcia Magalhães, não. Você passa pela Ana Lúcia Magalhães, como quem for subir no sentido Paulo VI, você vai ter a Fundação Baiana de Cardiologia, e aí você vai entrar na rua da Fundação Baiana e seguir até o final. No lado esquerdo você vai ter uma praça. Ah, eu sei, é uma Praça da Assunção. Isso, acho que é essa. É, E lá eu sei qual é. E lá você vai ter essa estátua da Flora. Ah, que legal. Que ela ficava lá no Jardim de Nazaré. E aí justamente ela segura em uma das mãos uma rosa. Rodrigo, você sabe dizer por que ela foi transferida para esse local? Não. Alguns monumentos em Salvador têm vamos chamar assim, essa peculiaridade de transitarem pela cidade. Tá? Aí eu vou... Só um parêntese aqui, por exemplo, tem aquela praça circular ali na Garibaldi. Né? Quem vem da Garibaldi para pegar Centenário e voltar para Vasco da Gama. Chamada Praça Lord Crocani. No centro dela você tem um chafariz que ficava onde hoje está a estátua do Castro Alves, na Praça Castro Alves. Ao mesmo tempo, o chafariz que fica em frente ao quartel dos aflitos, que simboliza a cabocla, né? Cabocla pisando na serpente, aí no caso é a cabocla pisando em Portugal, que ficava na Praça da Piedade, ela foi deslocada para ali, para a região dos aflitos. A mesma coisa é o monumento a Dom Pedro II, que fica hoje ali em frente ao Salesiano, em Nazaré. Ele ficava originalmente na praça do Campo da Pólvora, onde hoje encontramos o Fórum Rui Barbosa. Mas voltando para o Renascimento frangélico, tem esse nome porque ele era um frei. Também existe um encontro chamado frangélico. E ele vai pintar muito temas religiosos, principalmente o tema da Anunciação, que o anjo Gabriel anunciando a Virgem Maria que ela vai ser mãe do Salvador. E aí nós vamos ver que já começa a ter uma perspectiva com relação àquela pintura primeira, não é, do Giotto, mas lembrando que aquela arquitetura clássica. O arco pleno, os capitéis coríntios, o teto azulado de abóbada de aresta, aquele encontro de abóbadas,
Tá? O manto azul de Nossa Senhora tem essa cor porque simboliza que ela é rainha dos céus. E aí nós vamos ter aqui o Espírito Santo, que para quem já leu ou já ouviu passagens da Bíblia sobre a Anunciação. E ao fundo aqui nós temos a memória da expulsão de Adão e Eva do paraíso. E embaixo, cenas que lembram passagens da vida de Maria. Então, aqui nós vamos ter a visitação dela a Santa Isabel, o nascimento de Cristo, a apresentação do menino Jesus no templo e vários outros. Uma outra pintura também dele, reparem que praticamente segue o mesmo cenário, mas eu quero chamar a atenção para a característica das asas do anjo. Se vocês observarem tanto nesse quanto nesse segundo aqui, são inspirações da natureza, o que vai ser muito do Renascimento, sabe? Essa volta ao clássico, o homem olhar para si, olhar para a natureza, e isso vai se refletir na pintura, na arquitetura, tá? Então, se a gente olhar para a asa do anjo, nós podemos ver asas de pássaros, borboletas, inspirações daí. Um outro que é o Pietro della Francesca. E aqui eu trouxe duas pinturas, uma mitológica e uma religiosa. Essa civil é o Hércules, e essa outra que é o Batismo de Cristo, essa pintura do Batismo de Cristo. Esse tema em questão é muito comum nas igrejas, principalmente na região do batistério, onde faz os batismos. Aqui uma outra representa a ressurreição. E aí dizem alguns teóricos que esse soldado dormindo aqui seria o próprio Pietro della Francesca, um autorretrato dele. Perguntas? A escultura é Flora, que foi para Pituba. Mas é isso que eu quero que vocês comecem a treinar o olhar de vocês, para as diferenças que vão acontecendo na pintura no decorrer do tempo, sabe? Nós vamos ter o fundo chapado ali, quase chapado do Giotto, tá? Vamos chamar assim, o início da perspectiva. Mas isso é um processo lento. Nós vamos ter aqui já o Botticelli com esse avanço, mas observem que a figura é levemente contornada, como se fosse realmente um desenho. Você vê o contorno da figura. Nesse caso da Vênus de Botticelli, ela está em uma posição, o escorço, naquela posição clássica grega, só que nesse quadro em questão a posição dela é impossível. Tá? Se um humano fosse fazer, provavelmente ele ia tombar. É o della Francesca. O Pablo Uccello, que é um outro pintor também. E aqui vocês já observem que nós vamos ter já uma perspectiva, ou seja, a cena de uma caça em um bosque. Então, as árvores lá no fundo, os cachorros, as figuras dos caçadores aos cavalos ou a pé. Então, observe que já tem uma noção de perspectiva, que a gente conhece também como ponto de fuga. E o Cinquecento, tá? Que é o 1500, nesse período que o Brasil vai ser achado, né? Vamos ter o achamento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Então, vamos dizer assim que a certidão de achamento do Brasil é renascentista. Salvador já vai ser fundada dentro do período barroco, em 1549.
E aí nós vamos ter Leonardo. Não sei se não sei, algum de vocês chegaram aí naquela exposição do Palácio das Artes que teve há pouco tempo sobre Leonardo da Vinci. Eu fui. Então, justamente falava sobre essa faceta do Leonardo, além de pintor, né, engenheiro, anatomista, ou engenheiro 2 vezes, perdão, arquiteto e outros. Né? Exatamente. E tanto é que muitas das obras de Leonardo que foram pensadas por ele nessa época só vão ser realizadas muito tempo depois. Aí nós vamos ter o helicóptero, a asa delta e o tanque de guerra. Só algumas para citar. O Salvator Mundi, que foi a última obra de Leonardo a ser vendida. Ela reapareceu em 2005, foi leiloada em 2017, pelo valor de cerca de 1,5 bilhão de reais. Isso, né, fazendo um câmbio. Ela foi arrematada para o que seria o Louvre dos Emirados Árabes, mas até onde eu soube, essa pintura desapareceu novamente. Então, ela apareceu, foi leiloada, arrematada e sumiu de novo. E ela representa justamente o Cristo. Lembram do Cristo Pantocrato, o Cristo abençoando e segurando a esfera celeste, ou seja, né, o universo. E observem que são roupas renascentistas. São roupas da época. E um Cristo muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Aqui, essa é uma igreja que, por fora, pode ser uma das muitas mais igrejas que se tem na Itália, mas ela guarda uma das obras de Leonardo. Conseguem ver essa obra no meio desse caos todo aqui? Não. Não. Então, cenas do próximos, aguardem os próximos No canto esquerdo, um pouco para cima, um pouco acima. Aguardem os próximos capítulos, eu vou gerar um novo link, aí nós voltamos, aí eu vou revelar aonde está a obra de Leonardo nesse caos todo. Só para situar vocês, isso aqui foi um bombardeio da Segunda Guerra Mundial, pelo qual essa igreja passou. É uma igreja em um convento. Tá? E a obra de Leonardo está aqui. Para quem já assistiu aquele filme Caçadores de Obras-Primas, a cena inicial do filme é justamente nesse local. Quer dizer, uma recriação desse local na época da Segunda Guerra Mundial.